A Solana está pronta para ultrapassar o Ethereum ou isso é só mais uma narrativa do mercado? Porque enquanto muita gente ainda aposta no Ethereum como a base mais sólida do mercado cripto, outros já estão olhando para um concorrente que vem crescendo rápido e chamando atenção. E a verdade é que essa não é só uma disputa de tecnologia, é uma disputa de narrativa, de adoção e principalmente de comportamento do investidor. Se você acompanhar o mercado cripto, já percebeu que existe um movimento acontecendo. De um lado, o Ethereum, consolidado, institucional, confiável, e do outro, a Solana, rápida, barata e com uma comunidade extremamente ativa. E aqui começa a dúvida: será que estamos vendo uma mudança de liderança ou só mais um ciclo de hype? Porque o mercado cripto já mostrou várias vezes que ele não se move só por fundamento, ele se move por narrativa. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Se esse assunto faz sentido para você, já se inscreve no canal e acompanha nosso conteúdo semanal. O Ethereum não é só uma criptomoeda, ele é hoje a base de praticamente toda a economia descentralizada. DeFi, NFTs, stablecoins, tudo nasceu ali. E isso cria uma vantagem enorme, efeito de rede, confiança institucional e histórico sólido. Hoje, grandes empresas, bancos e até governos estão construindo em cima do Ethereum. Sem contar que o avanço das soluções de Layer 2 vem resolvendo exatamente o maior problema da rede: custo e escalabilidade. Ou seja, o Ethereum não está parado, ele está evoluindo. Agora olha o outro lado. A Solana veio com uma proposta completamente diferente, velocidade extrema e custo praticamente zero. Enquanto o Ethereum processa dezenas de transações por segundo, a Solana chega a mais de 65 mil. E isso muda tudo, porque abre espaço para jogos, apps de alta frequência, meme coins e trading rápido. Mas tem um ponto importante: essa velocidade veio com um preço, mais centralização e histórico de quedas no passado. Só que a rede evoluiu. E o crescimento recente de usuários mostra isso. Projetos sobem muitas vezes não só porque são bons, mas porque as pessoas acreditam na história. E hoje a narrativa está muito clara: Ethereum é igual segurança, infraestrutura, longo prazo. Solana é igual velocidade, oportunidade, crescimento. E quando essa narrativa ganha força, o dinheiro segue o fluxo. Aqui entra o dado mais honesto: o uso real. O Ethereum ainda domina. Valor travado em DeFi, grandes protocolos e adoção institucional. Mas a Solana vem crescendo muito em número de usuários, volume de transações e engajamento de varejo. Inclusive, em alguns momentos de 2025, a Solana processou mais transações que o Ethereum mais Layer 2 juntos. Mas atenção, quantidade não é qualidade. Isso diz muito sobre perfil de uso. Agora eu preciso te mostrar uma coisa que pouca gente fala, mas que todo investidor experiente sabe: o mercado cripto não se move só por tecnologia e não se move só por fundamento. Ele se move, muitas vezes com mais força, por narrativa, liquidez e comportamento de manada. E se você não entender isso, você vai sempre chegar atrasado. Pensa comigo, em 2021, teve projetos sem fundamento e que valorizaram centenas de por cento, enquanto projetos sólidos ficaram parados. Os NFTs, que não foram descobertos quando a tecnologia surgiu, mas quando a narrativa cultural ao redor deles explodiu. O mercado cripto é, em grande parte, um mercado de histórias, e quem conta a história mais convincente no momento certo atrai o capital. O Ethereum é igual à infraestrutura. A narrativa dele é de solidez e confiança. É o computador mundial sobre o qual o futuro financeiro descentralizado foi construído. Aposta conservadora, preferida por quem pensa em décadas. A Solana é igual à oportunidade. A narrativa dela é de velocidade e upside. É a rede que pode ser o próximo Ethereum. E essa promessa de crescimento atrai capital especulativo e investidores que buscam retornos exponenciais. Entender que essas narrativas existem e que elas têm poder real sobre preços e fluxos de capital é fundamental para qualquer análise honesta. Não é desonesto admitir que a narrativa importa. O problema surge quando o investidor confunde narrativa com fundamento, ou quando toma decisões baseadas apenas na história mais emocionante do momento, sem entender os riscos reais por trás dela.
A pergunta é: a Solana pode superar o Ethereum? Essa aqui é literalmente a pergunta de US$ 1 bilhão, mas a resposta mais honesta talvez não seja a que você espera. Depende do que você chama de superar. Se for em preço, sim, é possível. Agora, se for dominar o mercado como um todo, principalmente DeFi e institucional, aí o jogo muda completamente. E é aqui que muita gente se confunde, porque tenta simplificar uma disputa que não é simples. O cenário onde a Solana ganha mais espaço. Agora imagina esse cenário. A Solana continua crescendo em número de usuários, cada vez mais gente usando todos os dias. A rede se mantém estável, sem aquelas quedas que marcaram o passado. O ecossistema evolui, deixa de ser só meme coin e começa a ganhar força em DeFi mais sofisticado, tokenização de ativos, aplicações mais sérias. E, mais do que isso, desenvolvedores começam a migrar, porque a experiência é melhor, mais rápida e mais barata. E aí vem um possível gatilho importante: entrada de capital institucional, como, por exemplo, aprovação de produtos financeiros ligados à Solana. Se esse conjunto acontece, a narrativa muda, e quando a narrativa muda, o dinheiro acompanha. Agora vamos para o outro lado. O Ethereum já não precisa provar quase nada, ele já é a base da infraestrutura cripto. E nesse cenário, o que acontece? A adoção institucional continua crescendo. Tokenização de ativos reais, cada vez mais feita dentro do Ethereum. As soluções de Layer 2 evoluem e resolvem de vez o problema de custo e escala. Ou seja, aquilo que era fraqueza deixa de ser. Ao mesmo tempo, reguladores passam a valorizar mais segurança, descentralização e confiabilidade. E nisso, o Ethereum está anos à frente, sem contar o maior ativo de todos, efeito de rede. Quanto mais gente usa, mais difícil fica substituir. E confiança, no longo prazo, pesa muito mais do que velocidade. Agora deixa eu te mostrar algo que pouca gente fala, mas que talvez seja o cenário mais realista de todos. Não é sobre um vencer, é sobre coexistir, porque mercados grandes raramente têm um único vencedor. Pensa nisso, a internet não tem um único servidor, o sistema financeiro não tem um único banco, e o mercado cripto também não precisa de uma única rede dominante. O que começa a fazer mais sentido é isso, cada uma dominando um tipo de uso Ethereum, institucional, DeFi mais sofisticado e tokenização de ativos. Solana, varejo, pagamentos rápidos, games e apps de alta frequência. E isso não é fraqueza do mercado, isso é maturidade. Talvez a pergunta nunca tenha sido quem vai ganhar, mas sim quem vai dominar qual parte do jogo. Agora que você entendeu a importância de cada um, faz sentido ter Solana e Ethereum na carteira? A resposta mais honesta é: depende do seu perfil de risco, mas existe uma lógica estratégica aqui. Se você olhar com cabeça de investidor e não de torcedor, essas duas não são necessariamente concorrentes, elas podem ser complementares, porque cada uma ocupa um papel diferente no mercado. Ethereum é a base, segurança e institucional. Solana é crescimento, varejo e inovação rápida. Isso não é recomendação de investimento, mas é uma forma de pensar risco. O perfil mais conservador dentro de cripto, 70 a 80% em Ethereum, 20 a 30% em Solana. Foco, proteção mais exposição controlada a crescimento, o perfil moderado, 50% Ethereum, 50% Solana, equilíbrio entre segurança e crescimento, o perfil mais agressivo, 30% Ethereum, 70% Solana, aposta maior em crescimento e maior volatilidade. O ponto mais importante não é sobre porcentagem exata, é sobre entender isso. Ethereum tende a cair menos em crises. Solana tende a subir mais em ciclos de alta e cair mais também em ciclos de queda, ou seja, risco e retorno caminham juntos. O investidor inteligente não escolhe lado. Ele entende o papel de cada ativo e monta uma posição com estratégia. E agora que você entendeu isso, a pergunta muda completamente. Não é mais qual vai ganhar, mas sim como o mercado vai dividir espaço entre elas. Depois de tudo isso, fica claro, não existe uma resposta simples. Tanto o Ethereum quanto a Solana têm espaço real nesse mercado. E talvez o erro não esteja em escolher um lado, mas em não entender o jogo.
Este conteúdo é exclusivamente informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento. Se você quer entender o mercado cripto com estratégia e sem histeria, se inscreve no canal. Aqui no Café com Cripto, a gente analisa o mercado olhando 3 coisas que realmente importam: macroeconomia, tecnologia e comportamento dos investidores. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também acompanha esse mercado, porque informação de qualidade faz diferença e conhecimento é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.